Hoje acaba o prazo da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, aquele prazo de 90 dias. A defesa já pediu a prorrogação da domiciliar, mas é uma decisão que cabe ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos falar sobre esse assunto com o Pedro Moreira, lá em Brasília. Pedro, vamos lá, né? O que já sabemos então sobre essa decisão do ministro, o que pode vir por aí, o que você tem ouvido aí em Brasília e também o que aconteceu nos últimos 90 dias, a ponto de pesar na decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente então, Pedro. Um ótimo dia mais uma vez. Oi, Carol. Ótimo dia para você também. Bom dia para quem acompanha a gente. Carol, então hoje vence aquele prazo de 90 dias, inicialmente concedidos pelo ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que Jair Bolsonaro foi internado em março para tratar de uma pneumonia, né? A pneumonia que acometeu os 2 pulmões, causada por broncoaspiração, ou seja, ele aspirou líquidos do estômago por causa dos refluxos que ele apresenta, e teve alta no dia 27 de março, foi quando começou a contar esse prazo de 90 dias. Para a concessão da domiciliar, o ministro Moraes determinou uma série de questões, né? O ex-presidente está fazendo uso de tornozeleira eletrônica, a casa está sendo monitorada, inclusive dentro, né, no perímetro do quintal, há agentes da Polícia Penal aqui do Distrito Federal, e ele também ficou proibido de receber a maioria das visitas, só podem visitá-lo profissionais de saúde, os familiares mais próximos e os advogados. Isso, inclusive, pesa, Carol, na impressão de que aliados e até adversários têm de que possivelmente o ministro Alexandre de Moraes possa prorrogar essa prisão domiciliar, já que Bolsonaro em casa ficou mais isolado, deixou de receber visitas de lideranças políticas, teve mais restrito, né, a sua capacidade, de opinar no cenário político nacional neste ano de eleição. Inclusive, havia essa expectativa de uma prorrogação, já que Bolsonaro vinha cumprindo todas as determinantes do ministro Moraes, mas nós tivemos aquele fato novo na semana passada, quando uma arma foi encontrada, uma pistola Glock 9mm, além disso 30 munições e um carregador sobressalente que estavam em posse de um militar, um segundo sargento do Exército, que é parte da equipe de segurança do ex-presidente. E esse militar, né, nessa blitz foi constatada que essa arma está em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, sobre isso, Carol, a Polícia Civil aqui do Distrito Federal abriu uma apuração porque esse sargento transportava essa arma sem a documentação necessária. Então, ontem o ex-presidente foi ouvido pessoalmente, né? Esteve lá o delegado da Polícia Civil aqui do DF, que está cuidando desse caso, esteve na casa de Bolsonaro. A equipe ficou na casa por cerca de 40 minutos, dentro do condomínio do ex-presidente, mas o depoimento foi bem rápido, cerca de 5 a 10 minutos. E, de acordo com uma manifestação que a gente teve de um dos advogados do ex-presidente, Paulo Costa Bueno, que faz parte da equipe e postou nas redes sociais que acompanhou o ex-presidente nesse depoimento, ele teria confirmado a versão que já tinha sido apresentada ao Supremo, ou seja, a arma realmente está em nome de Bolsonaro, ficava na casa dele e não havia nenhuma determinação do Supremo para a cassação desse registro ou devolução da arma. Então a defesa alega que não houve nenhuma medida ilegal, Carol, e por isso, até mesmo nessa terça-feira, a defesa pediu ao ministro Moraes uma prorrogação da domiciliar, afirmando que Bolsonaro ainda requer cuidados de saúde. Ao longo desses 90 dias, Carol, vamos lembrar, ele passou por uma cirurgia no dia 1º de maio, no ombro, né? Está fazendo fisioterapia em casa com relação a essa cirurgia, e os relatórios médicos apresentados ao Supremo falam que, apesar do quadro estável, ele apresenta piora no quadro de soluços. Inclusive, os médicos afirmam que a medicação precisou ser aumentada para tratar esse quadro. Então agora a gente aguarda, Carol, o destino, né, o futuro do ex-presidente. É possível que o ministro Moraes também peça um parecer da Procuradoria-Geral da República. E hoje ainda, Carol, mais uma data importante para a defesa de Jair Bolsonaro é que o Superior Tribunal Militar deve analisar o recurso da defesa dele naquele julgamento em que ele pode perder a patente de capitão do Exército. Carol, também uma consequência da condenação do Supremo a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado. Carol. Destaques de hoje que chegam com o Pedro Moreira lá em Brasília. Daqui a pouco a gente conversa mais.